Mateus capítulo 1, versículo 24. Mateus capítulo 1, versículo 24. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Podem se sentar. Segundo dia, segundo domingo da série sobre uma vida relevante. Primeiro eu falei sobre Gideão, sobre um homem que foi chamado para fazer uma obra e ele faz alguns questionamentos a Deus, mas logo em seguida ele começa. Então Gideão teve um papel de destaque, foi um juiz em Israel, então ele governou o povo, julgou o povo, então ele teve um papel de destaque muito conhecido. E hoje eu vou falar sobre José. Alguns meses atrás eu já preguei sobre Maria, e aí eu falei algumas coisas sobre José, mas hoje sobre José em si. Existe um conceito que tem em algumas empresas, mais linha de produção, essas empresas, que é o correto a partir de mim. Então, se você está na linha de produção, cada linha faz uma parte e, consequentemente, alguma peça, algum serviço dessa linha de produção não sai conforme o esperado. Então, ao invés de você parar a linha de produção, mandar essa peça de volta, ou acionar ali a qualidade para resolver esse problema, o conceito de algumas empresas que têm implementado essa pequena frase que é o correto a partir de mim. Então, se a peça chegou até você, está faltando alguma coisa, ou a linha anterior esqueceu de fazer, em você esse erro termina. Então, você conserta isso e passa adiante. Então, você não para mais a linha de produção, então você corrige o erro e passa adiante. Você não deixa aquilo passar por você. E isso vai em todas as linhas até o produto final, até chegar na mão do consumidor. Então, é um conceito de você receber algo que não está de acordo e você vai lá e arruma e passa adiante. Você não para de fazer, não para todo o trabalho. E esse é um conceito de você resolver um problema, de chegar até você uma situação e através de você ou depois de você isso tem que sair de uma maneira diferente. José, ele recebe alguns direcionamentos e após José, a situação ela começa a tomar um novo rumo. José, ele está incluso num plano que até então ele não sabia. Ele foi o segundo a descobrir. Depois que Maria descobre pela visita do anjo, aí José fica sabendo do plano que ele está incluído. Então ele é incluído após, e em José vai começar essa organização de um plano muito maior e muito mais excelente. Nós hoje vivemos na época da exposição, né? Do protagonismo. Então, a gente busca, a sociedade em si, ela busca o protagonismo. Poucas pessoas querem fazer o antagônico ao protagonismo, que é o coadjuvante. Aquelas pessoas que não aparecem, aquelas pessoas que não estão em evidência. Mas essas pessoas que não aparecem, elas têm grande nível de importância. Então, para ter uma vida relevante, não necessariamente você precisa estar em destaque ou ser a primeira pessoa da situação. Desde que você faça aquilo que foi confiado a você fazer de uma maneira excelente, você vai se tornar relevante naquele contexto. José, ele não tem um papel de protagonismo, porque quem recebe a promessa é Maria. E a palavra, o anjo aparece a Maria e fala: salve agraciada, és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Mas José, ele não recebe uma visita de um anjo, dizendo para ele: salve agraciada és tu entre os homens.
a você está confiada uma missão. José não recebe a visita do anjo, mas José, ele tem uma particularidade que é em sonhos. Então, tudo que Deus vai comunicar a José, ele comunica por sonhos. Maria recebeu a visita de um anjo, o anjo Gabriel, o mensageiro. No caso de José, ele sonha, ele tem uma visão com esse mesmo anjo. O que não altera lá muita coisa. Receber a visita e sonhar, nesse caso, vai dar na mesma, porque o anjo vai transmitir a mensagem da mesma maneira. Só que José, ele vai fazer esse papel daquela pessoa que não é o protagonista, mas através dele as coisas passam a acontecer. O trabalho dele não é tão visível, mas ele é aquela pessoa que, quando ele está presente, você até nem percebe que ele está. Mas se ele falta, todo mundo sente a falta. Alguma coisa não sai do jeito que deveria sair. Então, ele não está em evidência, ele não está sempre aparecendo, mas ele faz as coisas acontecerem. Então, através dele, ele está fazendo a roda girar. E para ter uma vida relevante, não necessariamente você precisa estar em evidência. Desde que você esteja no lugar que Deus quer que você esteja. Se você estiver no lugar que Deus quer que você esteja, você vai ter e vai poder executar esse papel relevante e vai ter uma vida relevante no reino. A Bíblia está repleta de outros personagens que aparecem em determinados tempos, fazem algo e de grande relevância, mas ele não tem protagonismo. Na história de Paulo, existia um homem chamado Ananias, que era um discípulo, que depois que Paulo tem a visão, ele cai no chão, e aí ele vai para a casa de um homem chamado Judas, e lá ele permanece cego, e Deus fala com Ananias dizendo, vai até a rua chamada direita, porque lá tem um homem para você orar. Ananias aparece só nessa história, só nesse ponto da história. E ele vai até Paulo, ora por Paulo, põe a mão na cabeça de Paulo e Paulo ganha o mundo. Não necessariamente Ananias ganhou o mundo. Ananias ficou no seu contexto. Mas foi de extrema relevância o seu papel de ir, orar por Paulo, para ele voltar a enxergar e receber o Espírito Santo. Então, quando pensamos em uma vida relevante, a sociedade não pode nos contaminar com esse pensamento de só é relevante quem tem protagonismo. Ou seja, só é relevante quem tem muitos seguidores. Só é relevante quem é muito conhecido. No reino não há essa prerrogativa para ser relevante. Basta você estar no lugar que Deus te colocou e fazer o que Ele te pediu para fazer. Desde que você faça isso, desde que você esteja no lugar e responda ao que Deus te disse, ao que Deus te falou, você vai ter uma vida relevante. José, essa primeira visão, é o sonho que eu acabei de ler, e depois que ele termina, que ele acorda, ele faz exatamente o que o Senhor disse para ele por meio do sonho. Então ele sonha, um anjo lhe aparece e fala sobre o filho que está sendo gerado em Maria, e quando ele se levanta, ele vai, desperta do sono e ele faz exatamente aquilo que o anjo lhe disse que ele deveria fazer. Então, ele entende o seu papel, que é de extrema importância, mas não é de extrema visibilidade. Mas ele entende o que ele precisa fazer. Depois que a criança nasce, José continua o seu papel de ter sonhos. Depois que Jesus nasce e eles estão em outra cidade, voltam para sua terra, com quase 2 anos de idade, há um decreto de Herodes. Herodes decide que ele vai exterminar todas as crianças de 2 anos abaixo. E que essas crianças precisam ser mortas, todas do sexo masculino precisam morrer. Antes do decreto de Herodes, José mais uma vez tem um sonho. José mais uma vez tem uma visão. E a visão é o anjo dizendo para ele, olha, foge para o Egito, porque Herodes vai começar uma matança. E você precisa proteger o menino. José mais uma vez se levanta, pega Maria, o menino Jesus, e ele vai para o Egito. E lá ele permanece até o dia em que Herodes morre. Ou seja, o papel de tirar Maria e tirar Jesus daquela cidade coube a José.
Depois desse fato de Maria receber a visita do anjo, a gente não tem outros relatos bíblicos de Maria ouvindo o anjo outra vez. A gente não tem outros relatos de Maria recebendo a visita do anjo mais uma vez. Assim, tudo passa a acontecer através de José. Então, o anjo falou uma vez com Maria, depois ele fala apenas com José. Existem coisas e preocupações que Maria, logo após ter Jesus, ela não pode ter. Ela não pode passar por essas preocupações. Hoje a gente conhece o famoso puerpério. Naquela época não tinha essa palavra, né? Mas hoje se sabe que as coisas que acontecem, aquilo que as mulheres ouvem nesse período do puerpério, às vezes leva até o fim da vida. E aqui tem preocupações que Maria não pode ter. Mas alguém precisa resolver essa situação. Então Maria não pode saber que Herodes vai estar arquitetando para matar o seu filho. O anjo não fala com Maria, ele fala com José. Porque essa preocupação cabe a José. José que tem que ouvir, tem que tomar uma atitude para que isso não aconteça, para que Herodes não tenha êxito na sua missão. Existe sobre nós, sobre algumas pessoas, um peso de ter preocupações que outras pessoas não podem ter. Por vários motivos, por questão de estrutura, por questão de momento, porque ela pode estar em um momento que ela não pode ter esse tipo de preocupação, então alguém precisa ter. Talvez seja por uma estrutura que ela receberia diferente a mensagem, não há uma explicação, mas existem ainda hoje, no contexto de igreja, no nosso contexto de igreja, pessoas que vão receber maiores preocupações do que outras. Pessoas que vão ter maiores pesos nos seus ombros do que outras. E isso não é uma questão minha, que eu estou colocando sobre os ombros das pessoas, mas é uma questão que sempre esteve presente na Bíblia. Alguém sempre está à frente ou tendo algumas preocupações a mais do que outras. Em um trecho do Antigo Testamento, quando o povo foi atravessar o Jordão, apenas os levitas molharam os pés para que a água parasse e o povo passasse com os pés secos. Mas alguém teve que molhar os pés para que outros passassem com os pés secos. Então, sempre há pessoas, e sempre existem pessoas de contextos relevantes que levam sobre si pesos maiores do que outros. Talvez não, né? Na nossa concepção humana, pode ser injusto. Na nossa concepção humana, pode ser que Deus ele está dividindo diferente as responsabilidades. Mas sempre precisa existir alguém como José, que vai tomar para si algumas preocupações, algumas responsabilidades, alguns pesos que outras pessoas naquele contexto, naquele momento, não podem ter. Talvez seja apenas por um período. Talvez seja apenas por um determinado tempo. Mas é necessário que isso aconteça. E José, quando ele recebe o chamado, ele faz exatamente como o anjo do Senhor havia lhe dito. Então cabe a nós, cabe a mim, a nós, ouvindo esta mensagem, que a gente venha entender o lugar que Deus está nos colocando. Entender o que Deus está nos chamando. E que se de alguma forma a gente venha perceber que nós estamos tendo preocupações, além do que algumas outras pessoas têm preocupações, que a gente possa compreender que na Bíblia, que José, que outras pessoas também carregaram esse peso. De determinados momentos e contextos, José leva um peso maior do que o de Maria. Não que Maria não levava algum peso. Porque a responsabilidade de Maria era uma outra responsabilidade. Então, quando se dividem as coisas, parece que um faz mais do que o outro, um leva mais do que o outro, mas José precisa fazer exatamente isso. Porque o anjo lhe disse, você precisa se levantar e fazer o que eu estou te pedindo. Ele vai para o Egito. Depois que Herodes morre, ele volta do Egito. E quando ele está voltando do Egito, ele pensa no seguinte, talvez Herodes tenha morrido, mas o seu filho que assume o lugar seja tão ruim quanto o seu pai. Talvez ele seja, ou até pior do que o seu pai. Então eu não vou voltar diretamente para a terra onde eu estava.
José, ele tem uma preocupação além daquela que foi dita para ele. Disse para ele ir e disse para ele voltar. E quando ele está voltando, ele ainda permanece mais um período de tempo para que esse outro Herodes seja conhecido. E nessa decisão de José, não há uma intervenção divina. O anjo não foi até José em um sonho, mais uma vez, e disse, não é para você voltar? Por que você parou nas cidades antes? Porque você ainda está um pouco mais de tempo. A preocupação de José em não voltar imediatamente não teve uma interferência divina. Ou seja, José teve uma preocupação além, a mais do que aquela que o anjo havia lhe dito por mensagem, e isso não foi tirado dele. Ou seja, ele teve a prerrogativa de iniciativa, de pensar, de arquitetar alguma coisa para que isso não viesse causar um dano maior. Ou seja, José, ele está fazendo o que Deus lhe pede e ele está acrescentando um pouco mais de cuidado. Ele está acrescentando um pouco mais de preocupação, de estratégia. Ele está colocando aqui em jogo, né, na verdade, nessa volta, um cuidado maior ainda. Ele está demonstrando um zelo ainda maior do que aquele que ele já tinha pela criança e por Maria. Então José, ele é extremamente essencial e relevante. Ouvindo as palavras de Deus, ouvindo as mensagens que Deus lhe dá, ouvindo os sonhos, vendo os sonhos que o anjo lhe dá, ele é extremamente relevante. Depois que José volta, ele vai aparecer novamente, assim como Jesus, com 12 anos de idade, quando Jesus está lá no templo, e aí eles esquecem Jesus, e eles voltam o caminho para encontrar Jesus. Depois dessa narrativa, a gente não vê mais falar sobre José. Nós não temos também o que aconteceu com ele. Nós não sabemos se ele estava vivo, nós não sabemos onde ele estava. Nós não temos mais essa história de José. Nós temos apenas as pessoas dizendo que Jesus era o filho do carpinteiro. Então, passa-se o tempo, José ele não aparece mais na história, mas Jesus fica conhecido como filho do carpinteiro. Então, a atribuição do povo esse é o filho do José. A carpintaria, hoje, né, ela tem funções diferentes. Aqui, a gente acreditava, muito tempo atrás na teologia, depois de encontrar alguns achados, que ele trabalhava apenas fazendo móveis, né? Mas um dos grandes ofícios dele era construir casas, naquele tempo da carpintaria de José. E ele faz o seu papel tão bem feito que Jesus fica conhecido como sendo o seu filho. O filho do carpinteiro, aquele homem que viveu aqui, que fazia o seu trabalho bem feito, e agora Jesus segue o seu ministério. Para que Jesus pudesse continuar ou chegar a exercer o seu ministério, precisou que José fizesse o seu trabalho bem feito. E por isso que a palavra de Deus, a mensagem, o texto, ele nos convida a assumir essa responsabilidade. Que a gente possa entender que não é o nosso nome que nós temos que levar adiante. Que aquilo que a gente faz não é para nós, mas de fato, sendo bem fiel ao texto, é para que Jesus possa seguir adiante. Para que o nome de Jesus possa alcançar mais vidas. Então, talvez nós esperamos um papel de protagonismo, talvez a gente pense que as coisas poderiam ser mais conhecidas, mas Deus está falando para nós, você precisa fazer aquilo que eu coloquei você para fazer, mesmo que isso não traga para você um papel de destaque. Mesmo que a gente não seja muito conhecido, que o nosso nome não seja aí divulgado, mesmo que o nome da igreja não seja soprado nos 4 cantos da terra, a gente tem um lugar exato, estratégico no reino de Deus. Para que a gente possa ser relevante nisso e neste lugar e neste tempo que Deus nos colocou para fazer algo. A gente não ser contaminado pelo desejo do protagonismo, não ser contaminado pelas pessoas dizendo, olha, vocês poderiam estar mais conhecidos, você poderia estar além, seu nome poderia estar mais conhecido. Mas se Deus tem para nós um papel como o de José, a gente precisa aceitar e entender para a gente não entrar em crise. Porque um dos grandes problemas é a comparação. Se a gente for nos comparar, sempre vai ter alguém
avante ou mais além do que nós. E a comparação, para ser justa, ela só pode existir se vocês saem do mesmo ponto, nas mesmas condições e do mesmo jeito, porque senão é injusto. Toda comparação de pessoas que não saem do mesmo ponto, não saem do mesmo tempo e não saem na mesma condição é injusto. A comparação, ela nunca vai ser justa se você não parte desses princípios. E para quem olha para José, pode olhar a história de José pensando, nossa, ele foi incluído num plano, avisado depois, e coube a ele fazer toda essa logística aí de fuga, de volta, de estratégia. Ele só teve trabalho, no caso. Ele foi lá e assumiu um plano que não era dele, que Deus incluiu ele nesse plano e colocou ele para fazer as coisas e ele teve que executar. Ele teve que ir até o fim fazendo essas coisas. E o pior, depois que ele faz tudo isso, cadê o livro de José? Cadê as histórias sobre José? Porque não tem, José não tem uma história escrita no texto bíblico. Tem ele fazendo algo para Maria e para Jesus. Mas não tem a história contada de José. A não ser a sua genealogia. Ele vem da genealogia, mas também não conta mais sobre ele. Mas o texto bíblico, quando aparece José, ele é claro em dizer que ele fez como o Senhor lhe ordenara. Então, em José, não há um questionamento que muitas vezes existe em mim, existe em nós. Quando somos apresentados a algum plano de Deus, a gente sempre vai pensar, mas será que é isso mesmo? Então quer dizer que a gente vai ter todo o trabalho, mas a gente vai ficar nos bastidores. Quer dizer então que a gente vai carregar a responsabilidade de fazer tudo isso, mas não vai ter aquele famoso reconhecimento. A gente vai trabalhar, a gente vai fazer, eu vou ir, o anjo vai falar comigo, eu vou ter que levar, vou ter que voltar, vou ter que pensar, mas não vai ter reconhecimento. José vai ficar aí na história e vai passar por isso. Cabe a nós entender o que a história de José pode nos ensinar. Eu, algumas vezes, na minha caminhada cristã, já pensei contrário ao que José fez. Pensando exatamente assim, mas a gente faz, a gente trabalha, mas o protagonismo é de outro. Ou a gente se dedica, faz, mas a gente não é reconhecido em alguma determinada hora. Porque nós, seres humanos, temos isso. Uma hora você vai pensar. Talvez você pense, não chegue a falar, mas você pensa. A gente pensa sobre. E José está aqui para nos mostrar como uma vida pode ser relevante sem necessariamente responder aos requisitos de o que as pessoas pensam ser relevantes. Porque a lógica humana é uma, mas a lógica divina é outra. A lógica humana, quando Jesus cresce, ele vai falando que no reino de Deus o maior serve o menor. Na ótica do reino de Deus, os últimos são os primeiros. No reino de Deus as lógicas são invertidas, então o reino de Deus ele contraria o pensamento comum. Aquilo que as pessoas esperam que sejam feito não é a forma que o reino de Deus trabalha. Aquilo que as pessoas esperam que aconteça não é o que o reino de Deus faz. Mas José é extremamente importante para esse contexto. E uma das definições de relevante é alguém importante em determinado contexto. Alguém importante em determinado lugar. A peça importante no lugar certo. Você pode ter uma peça muito importante, se ela for colocada no lugar errado, ela não vai fazer a função que ela precisa. Você pode ter alguém que seja muito bom em uma determinada área, mas se você colocar ele numa área diferente, ele não vai conseguir desenvolver o que é preciso. A gente pode pensar que poderíamos estar em outro lugar, ou fazendo outra coisa, ou em outro determinado trabalho, mas Deus nos despertou e nos colocou para um determinado lugar, num determinado contexto, num determinado tempo. Que talvez fuja da nossa compreensão. E aí a gente não entende muito bem, mas se nós fizermos exatamente aquilo que o Senhor nos ordena, nós conseguiremos ter uma vida relevante assim como José. Como eu citei o contexto de Ananias, no Antigo Testamento nós temos
Obadias, um homem que ficou no reinado de Acabe, e a função dele foi quando houve o decreto de Jezabel para matarem os profetas, ele escondeu 100 profetas em cavernas. E ele os alimentava com pão e água, escondido. E eles aparecem nesse contexto, o profeta o encontra e depois ele não é mais citado. Porque ele teve um papel relevante naquele momento, naquele contexto, para aquela situação. E depois ele não volta mais, ele não é falado mais, mas a sua vida continua, obviamente. Mas não há um relato sobre o que ele fez pós. E o chamado de Deus para nós, para mim, para você, é que nós venhamos ser uma vida relevante. Que não necessariamente precisa ser uma vida de muito conhecimento. Que não necessariamente nós sejamos muito conhecidos. Mas que se através da nossa vida as pessoas possam encontrar Jesus, o nosso papel foi bem feito. Se através da nossa vida as pessoas venham encontrar o reino e serem salvos, o nosso trabalho, o nosso papel está sendo bem feito. E que a gente não seja pego pelas comparações e pelas cobranças das pessoas, dizendo, mas e aí, você não deveria ser melhor, ser mais conhecido, ser mais famoso? Será que você não faria mais em outro lugar? Eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Mesmo que as pessoas esperem que a gente alcance algumas coisas que Deus não quer que a gente alcance. Uma frase de um pastor contemporâneo a nós aqui, que ele diz que uma das piores coisas é o homem ter sucesso naquilo que Deus não quer que ele tenha. Em palavras bíblicas, é ganhar o mundo e perder a alma. Então, não perder o foco, não perder o caminho, é ter uma vida relevante. E hoje eu escrevi a mensagem, eu pensei sobre a mensagem, e eu escrevi, eu falei, acho que eu vou pregar bastante hoje. Aí ontem, eu terminando de escrever de madrugada, falei, hoje vai ser uma palavra mais curta. Mas é uma mensagem que eu quero, de fato, que assim como eu fiquei pensativo e meditando na palavra, ela possa causar esse efeito em você. Você venha pensar sobre, em determinados contextos, pessoas levam responsabilidades além de outras. Pessoas são relevantes, mas não são tão conhecidas. Mas que, se o seu papel não for bem feito, os danos são muito grandes. Por mais que não seja o protagonista. Então, que a gente possa pensar, eu preciso estar no lugar certo, onde Deus quer que eu esteja. Eu preciso cumprir aquilo que Deus quer que eu venha cumprir. E que eu não venha deixar passar a oportunidade de fazer o que Deus quer, porque se eu não fizer o que Deus quer, as consequências elas são grandes. Mesmo que eu não tenha o papel de destaque, mas que eu venha fazer exatamente o que José fez, que despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara que fizesse. Entender o lugar, executar a missão, sabendo que Deus colocou a gente como pessoas e como igreja em um determinado contexto, em um determinado lugar, para fazer exatamente aquilo que Ele quer que a gente faça. E eu quero fazer uma oração com vocês, mesmo sentadinhos aí, sobre esse contexto, sobre essa linha de pensamento. Que a gente possa orar ao Senhor, pedindo que Ele nos ajude na compreensão e no discernimento de onde Ele nos colocou e o que Ele quer que a gente venha fazer. Para que não haja em nós uma frustração, para que não haja em nós uma perca de vontade, de desejo de fazer, por não estar correspondendo exatamente ao que a gente pensou. Pai Santo, assim como a vida de José foi relevante no seu contexto,
Que o Senhor possa, Pai, nos direcionar, que o Senhor possa nos clarear a mente, o coração, para que a gente venha entender os determinados contextos que o Senhor nos coloca. Senhor, se de mim o Senhor requer que eu leve um peso maior ou alguma responsabilidade maior para que outros nesse tempo não venham sentir, que eu possa também, Senhor, entender isso. Que nós possamos entender, Pai, que se o Senhor está colocando sobre nós algumas responsabilidades maiores do que outros têm levado, é porque o Senhor tem para nós um chamado relevante, de uma vida relevante. Se existir em nós algum questionamento, Pai, que o Senhor possa nos ensinar e nos ajudar. Que nós possamos não fugir daquilo que o Senhor nos chamou e nos deu para fazer. Que nós possamos, Pai, não nos perder no contexto que o Senhor nos colocou e não nos perder na missão que o Senhor nos deu. Por mais que nós tenhamos, como José, tenhamos que pensar em estratégias, temos que fazer algumas coisas, tenhamos que levar algumas responsabilidades, alguns pesos, que o Senhor venha nos ajudar para que a gente consiga ir até o fim. Que o Senhor venha nos ajudar para que a gente consiga cumprir a nossa missão. Que o Senhor venha nos direcionar para que a gente venha fazer exatamente aquilo que o Senhor quer que a gente faça. E se por algum momento, Senhor, eu esteja procurando um sucesso naquilo que o Senhor não quer que eu tenha sucesso, que o Senhor corrija a minha rota. Que o Senhor nos conduza de volta, Pai, para aquilo que o Senhor quer e nos chamou para fazer. Que nós venhamos pensar em ter uma vida relevante, não, Senhor, para a sociedade, para as pessoas. Que os nossos anseios não sejam em responder, em agradar pessoas, mas sim agradar aquilo que o Senhor tem para nós e agradar ao Senhor. Por mais que neste caminho, Senhor, nós venhamos encontrar dificuldades, nós venhamos diversas vezes nos entristecer, mas que nós não venhamos desistir. Mesmo que a gente venha, Senhor, em determinados momentos nos frustrar, que nós não venhamos desistir de continuar. Que nós não venhamos desistir de fazer aquilo que o Senhor nos chamou e nos convidou para fazer, Pai.